autossabotagem, ela é um ponto muito grave, assim, nas nossas características emocionais. E a gente se rende a ela muitas vezes porque a gente não faz as perguntas certas. Porque se você fizer a pergunta correta, se você tentar entender essa situação de uma maneira mais lógica, você vai entender que não existe nenhuma lógica, não existe nenhum argumento que justifique a gente se sentir assim. Então, quando eu sinto, né, que eu estou me sabotando, quando eu sinto que eu estou fazendo algo para diminuir a minha conquista, diminuir aquilo que eu sinto sobre mim, como eu me sinto, né, quão bem eu me sinto, as perguntas corretas, elas são muito importantes. Então, por que eu não mereço estar feliz? Sabe? Por que eu não mereço essa conquista? Por que eu não mereço alcançar esse resultado? Por que eu me sinto menor do que outras pessoas? Por que eu sinto que eu devo ter menos do que essas pessoas? Isso é entender que não existe argumento lógico para isso, não existe uma resposta correta para isso. Por quê? Porque não existe essa situação, entendeu? É uma situação que a gente cria. A gente merece sim. É só fazer a pergunta correta que você vai perceber. Em vários momentos da vida a gente pode se perceber em situações de bloqueios emocionais, né? Então por que será que eu estou me impedindo de viver? Por que será que eu estou boicotando, auto-sabotando? Por que será que eu estou diminuindo minha vivência, minha conquista? Por que será que eu estou amenizando os meus passos assim, sabe? Muitas vezes a gente precisa conversar com terapeutas, conversar com profissionais, conversar com amigos para entender a causa disso. Qual é o gatilho disso, né? Desde quando eu me sinto assim? Quando começou? Qual foi a situação, o problema? Qual foi a raiz desse problema? Qual foi a cicatriz que me deixou essa marca, né? Por quê? Porque se eu entendo o que causa, eu consigo lidar efetivamente com isso, sabe? E fazer as questões corretas também é muito importante. Então, por quê? Por que eu estou me bloqueando? Qual é o meu medo? Qual é a dor que eu estou tentando evitar? Sabe? Qual é o prazer que eu estou tentando agarrar com tanta força a ponto de impedir que a minha vida continue por causa dele? Quando a gente entende o que a gente quer evitar ou o que a gente quer alcançar, a gente entende melhor cada um dos bloqueios que circundam os nossos passos, sabe? Então, entenda um pouco mais sobre você. A sensação de sufocar, de se afogar em sentimentos, de estar sempre triste, de ver uma angústia constante, ela pode estar relacionada a algum diagnóstico que precisa ser conversado com um profissional, né? Um diagnóstico talvez de ansiedade ou de depressão, porém, ela também pode estar relacionada com a ideia de não achar que merece felicidade ou de não achar que tem todas as condições favoráveis para ser feliz, de não entender que as condições favoráveis de felicidade são criadas por nós mesmos, entendeu? Então a gente tem muito esse costume de, não, eu tô feliz aqui, mas eu sei que isso vai acabar logo. O que é uma verdade. Porém, a tristeza também acaba. Nada na vida é permanente. Então, da mesma forma que você fica feliz por algum tempo, você também fica triste por algum tempo. Porém, a tristeza tem um impacto muito maior e a gente acaba percebendo a tristeza por muito mais tempo, de uma forma muito mais dinâmica, muito mais pesada. E por isso a gente acha que ela é eterna. Mas entenda que a felicidade é passageira e a tristeza também é. Jung deixou pra gente uma contribuição dentro do seu estudo de psicologia, que é a persona, né? A máscara social. Então é natural que a gente vista uma máscara social dentro de algumas situações para que a gente se adapte àquilo que a sociedade quer ou que aquele relacionamento pede. Isso é normal, porém, dentro de um relacionamento afetivo, isso é um pouco mais problemático, porque como que você vai manter uma máscara por tanto tempo? Sabe? Então é normal que você não consiga, você vai acabar tendo que revelar traços reais e isso é importante que você faça o quanto antes para que você atribua a essa pessoa o conhecimento de si. Mais importante até do que isso é o seguinte, você gostaria mesmo de ter um relacionamento com uma pessoa para quem você sempre tem que fingir ser outra pessoa? Sabe? É legal pra você, é interessante pra você estar com alguém que não sabe quem você é, estar com alguém que talvez não ame a pessoa que você é de verdade porque nunca te conheceu de verdade. Pensa um pouco sobre isso, sabe? É importante ser real. A pessoa vai gostar de você. Será que a gente pode fazer uma pessoa que não percebe os próprios erros mudar, né? Enxergar a razão, entender o que ela tá fazendo? O comportamento humano diz pra gente que não é possível você mudar alguém. Nós não podemos mudar uma pessoa. O que a gente pode fazer? Influenciar a decisão de mudança dessa pessoa. Essa pessoa precisa mudar. Essa pessoa precisa querer mudar. Precisa estar aberta à mudança. E o que a gente pode fazer é tentar o diálogo, tentar mostrar situações de uma maneira gentil, porque sempre que a gente está mudando uma realidade de alguém, precisa ser de forma gentil, porque é a realidade da pessoa que está sendo modificada. E esse sempre é um processo doloroso, é uma mudança dolorosa. Mas nós podemos tentar incentivar a decisão de mudança dessa pessoa. Porém, se essa pessoa não quer mudar, nós não temos outra alternativa senão nos afastar daquele processo. Ela precisa do tempo dela para entender aquilo. A gente não pode forçar uma mudança. Então entenda isso. Uma pessoa não muda outra pessoa.
Muita gente me manda mensagem aqui falando sobre vazio, né? O famoso vazio existencial, aquela ideia de que a vida não vai ter um propósito, não tenho muitas vontades, eu não tenho muitos desejos, eu não tenho muitos sonhos para realizar, porque falta algo importante na minha vida. Mas será que falta mesmo? O que será que a gente está buscando que é tão importante que faz com que a gente esqueça da própria busca, sabe? O que será que falta para a gente preencher aquele espaço, se não todas as experiências que estão ao redor dessa falta, né? A gente conhece pessoas o tempo todo, a gente vive experiências divertidas, a gente joga, a gente escreve, a gente vê um filme bom, a gente conversa com pessoas legais, a gente sai, a gente se diverte, a gente dá risada, a gente faz brincadeiras, a gente aprende coisas novas o tempo todo, a gente estuda, a gente entra em trabalhos, a gente faz tanta coisa, tantas e tantas coisas, que elas são pequenas conquistas por si só, mas a gente não percebe isso, porque a gente está buscando um desejo final, e o final não é um desejo a ser buscado. Geralmente a nossa dificuldade de se conhecer e de se aceitar, ela vem uníssona, ela vem mesclada com uma comparação. Porque a gente sempre fica pensando naquilo que nós deveríamos ser de acordo com a sociedade, ou naquilo que nós poderíamos ser se seguíssemos a mesma escolha que outras pessoas seguem, ou naquilo que nós seríamos se fôssemos tão bom em algo quanto outra pessoa é, sabe? Se a gente tivesse mais dinheiro, se a gente estudasse mais, se a gente fosse mais bonito. Então sempre é um efeito de comparação também. Mas o ato de se conhecer, ele é um ato de coragem, sabe? Porque, inevitavelmente, a única pessoa que você pode ser nesse mundo é você. Você pode vestir máscaras pelo tempo que você puder, mas sempre, em algum momento, você vai ter que tirar essas máscaras e vai ter que ser você. Então é um ato de coragem admitir isso. E quanto mais você admite que é essa pessoa, assume a pessoa que você é, mais você se conhece e mais você se respeita também. E esse é um processo gradativo, é um processo delicado, mas é um processo muito necessário. Seja você. Por que será que a gente encara uma situação de desgaste emocional como uma situação que proporciona muitas coisas boas, né? Então a gente tem aquela ideia de que, nossa, essa pessoa me machuca muito, me desgasta muito, me exausta emocionalmente, mas é um sexo muito bom, ou então não é uma pessoa que me traz memórias muito boas, situações muito boas, cenários muito bons. A gente se ilude com essa ideia de que essa pessoa está trazendo momentos muito bons para a nossa vida, porque na verdade a gente está tão acostumado com as migalhas, a gente está tão estilhaçado por aquela exaustão emocional que qualquer mínimo impacto positivo que você receba dentro daquele cenário, ele vai parecer muito grandioso para você. Então é muito importante que você perceba isso, porque não é que algo naquilo compensa para você, é que somente essa situação te traz impacto positivo. Todo o restante te destrói. Parece muito bom, mas na verdade é só uma migalha no meio daquilo tudo que você deixa de receber. Se você se pergunta constantemente por que você não consegue sair daquele relacionamento, ou daquela situação, daquela amizade tóxica, enfim, daquele cenário que está incomodando você, é porque está faltando um pouco de racionalização daquele processo. Por quê? Porque muitas vezes a gente se envolve emocionalmente com algo e esse vínculo impede que a gente perceba de maneira mais racional as dores que aquilo causa, né? Os problemas que aquilo causa pra gente. Então, começa a se questionar sobre aquilo. Por que eu não consigo me afastar? O que isso está me trazendo que não permite que eu me afaste disso? Qual que é a sensação que eu tenho aqui dentro? Qual que é a busca, né? Qual o preenchimento que eu estou buscando nessa situação? É carência? Será que é a ausência de outras pessoas, a ausência de opção, o medo de não ter outra opção, o medo de não me adaptar a outro cenário, o medo de ficar sozinho ou ficar sozinho? O que está me mantendo preso nesse cenário? Eu sei que ele me faz mal, porque eu não consigo sair. Racionalizar é o primeiro passo para se livrar de algo ruim. Será que você está conseguindo passar a sua mensagem da maneira correta? Será que você está pensando totalmente, né, absolutamente na forma, na gentileza que você impõe na sua fala? Porque a gente tem que ser sincero, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que falar tudo aquilo que a gente pensa e expor aquilo que a gente sente. Mas existe uma forma mais gentil de fazer isso? Então faça da forma mais gentil, porque cada vez que você argumenta com alguém e que você enfrenta essa opinião dessa pessoa, você está quebrando a realidade dessa pessoa. E muitas vezes isso é importante, porque você está falando de fatos em uma era de fake news, em uma era em que não conversar sobre alguns assuntos trouxe vários problemas para a nossa sociedade. Ok, mas como é a forma mais gentil, mais delicada que eu posso me aproximar dessa pessoa, que eu posso tocar nesse assunto, que eu posso abordar esse tópico sem machucar essa pessoa, sem causar dores, sem criar cicatrizes para ela, sabe? Eu tenho que ser sincero, sim, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que falar o que eu sinto, mas fale da maneira mais gentil que você puder.
Tem uma frase do Murakami, que é o meu autor favorito, que ela fala sobre tempestades. É mais ou menos assim, que às vezes você não vai entender a tempestade, você não vai entender por que ela existe, você não vai saber como ela começou ou como você entrou dentro daquilo. Mas quando você sair da tempestade, você não vai lembrar mais que ela existiu, porque ela vai ter te mudado, vai ter modificado você de uma forma que não vai mais fazer sentido para você imaginar aquilo que você era antes dessa tempestade. E essa era a razão de existir dessa tempestade. Então, se você está vivendo um momento muito conturbado, muito caótico, é porque é um momento de grandes transformações na sua vida. E vai doer, porque toda mudança é destruição, é o que eu sempre digo aqui. Mudar é destruir algo do seu passado para criar algo novo no seu presente. É uma metamorfose, é uma mudança. Toda essa transformação, ela é dolorosa. Então, entenda que se você está vivendo uma tempestade hoje, em algum momento você vai ser transformado por ela e você não vai mais lembrar que essa tempestade existiu. Essa é a finalidade da tempestade. Por que você ainda está perto daquela pessoa que te machuca, sabe? Por que você ainda tem amizade com aquela pessoa que não agrega em nada na sua vida, mas tá sempre lá te causando dor, sempre provocando você, sempre brincando com coisas que são importantes pra você, sempre fazendo questão de cutucar aquela cicatriz que você já tem dentro de si, entendeu? Por que você ainda tá perto dessa pessoa? Será que você tem uma carência muito excessiva? Você tem medo de não ter outros amigos? Você tem medo de não se adaptar a outro grupo? Porque toda vez que a gente aceita algo que não condiz com a nossa realidade, a gente está compactuando com uma coisa que a gente não concorda. E isso está deformando um pouco a nossa personalidade, está destruindo um pouco da nossa identidade. A gente vai criando uma máscara social para pertencer a um grupo que não nos acolhe. Aquilo não te traz benefício, aquilo não te faz bem. Então por que você ainda permanece lá? Por que você ainda continua no meio daquele grupo? Por que você tem amizades com pessoas que não querem o seu bem, só querem o seu dinheiro, só querem a sua presença? Por quê? Às vezes a gente se vicia na posição de vítima. Sabe por quê? Porque quando você tá numa posição de vítima, quando você tá naquela posição de coitado, as pessoas te dão atenção, as pessoas te dão carinho, elas te dão afeto, elas te dão um abraço, elas te acolhem. E aí você se vicia nisso, porque isso é um estímulo pra gente. Mas, muitas vezes, a gente tá vivendo dores que a gente poderia estar enfrentando de outras formas, mas a gente não tá enfrentando de outra forma porque a gente gosta desse cenário em que as pessoas acolhem, em que as pessoas oferecem ajuda, oferecem apoio, dão atenção, que as pessoas escutam sobre o seu problema. Mas, se você ficar preso nesse cenário pra sempre, em algum momento essas pessoas vão deixar de te dar atenção porque elas vão perceber que você está forçando uma posição de vítima. E se você estiver forçando aquilo, essas pessoas vão se afastar. Em algum momento você vai estar sozinho e em uma situação que já te condicionou a esse comportamento de vítima. E automaticamente você não vai conseguir lidar com isso. Então começa a perceber se você não está fazendo isso. Você está sendo uma vítima da sua situação ou você está criando situações para ser vítimas? Pensa nisso. Cara, eu sou muito cético para muitas coisas. Eu não tenho uma religião, eu não sou muito próximo de coisas espirituais. Mas quando a gente fala de energia, a gente não tá falando nem sobre isso. A vibe daquela pessoa, sabe? Você consegue sentir quando alguém não é uma pessoa legal de estar perto. Você sabe, aquela pessoa que fala mal de outras pessoas pra você, aquela pessoa que começa a brincar com coisas que ferem os sentimentos de outras pessoas, aquela pessoa que tem preconceitos bem claros, que deixa evidente que as ações dela são adaptadas a uma sociedade que ela não concorda, porque ela gostaria de que algumas coisas não fossem certas, algumas coisas que a gente está tentando trabalhar agora, como racismo, como movimento para que as mulheres tenham espaço, como movimento homossexual, enfim, essa pessoa ela não concorda com muitas dessas coisas e faz questão de deixar isso bem implícito no discurso. Então você consegue perceber que essa pessoa tem uma energia ruim. Você sabe quando uma pessoa não é legal de estar perto, quando uma pessoa não agrega pra você, quando ela te traz pensamentos negativos, entendeu? E a grande questão é, por que essa pessoa ainda está presente na sua vida? Bicho, já externalizou hoje? Já colocou pra fora o que você tá sentindo? Vai, pega uma folha em branco, rabisca, desenha, escreve as palavras que você tá sentindo, escreve as frases que estão na sua cabeça, aquelas frases que a voz te diz, sabe? Escreve isso, conversa com algum amigo, procura um apoio de terapia, um apoio profissional, um acompanhamento. Corre na rua, sua bastante. Sente o corpo, sente o exercício, sabe? Coloca isso pra rodar. Sobe numa montanha, dá um grito enorme, sabe? Sei lá, dá o seu jeito, cara, mas coloca pra fora aquilo que você tá sentindo. Porque quanto mais você permitir que esse sentimento fique dentro de você, mais ele vai te consumir. Mais você vai assim, se perceber perdido, porque você não vai conseguir lidar com isso. Porque tá dentro de você, coloca pra fora. Quando você fala com alguém, quando você escreve sobre, quando você desenha, você enxerga melhor aquilo. E quando você enxerga aquilo, você consegue lidar. Enquanto aquilo estiver dentro de você, é algo que é invisível pra você só imagina. Externaliza, coloca isso pra fora pra você poder enfrentar de verdade o problema.
Tem um autor chamado Steven Pressfield, que ele escreveu um livro chamado Guerra da Arte. Lá ele tem um conceito muito massa que chama resistência. A resistência é aquela voz que tá na tua cabeça, sabe? Que ela fala pra você assim, meu, você não vai conseguir, não vai dar certo, você já tentou, não rolou aquela vez, você não vai conseguir de novo agora. Essa voz, cara, essa voz ela é muito escrota, ela vai impedir você de fazer coisas. E essa resistência é o seguinte, quanto mais você aceitar a palavra dessa voz, mais ela vai ter força, mais ela vai crescer dentro de você. Então, quando você pensa assim, cara, eu não vou conseguir falar com aquela pessoa, e você não vai, você nem tenta, essa resistência cresceu em você. E numa próxima ocasião, você tem menos chances ainda de conseguir falar com aquela pessoa. Então você precisa enfrentar essa resistência. De pouco em pouco, gradativamente, você começa a lidar com aquilo, sabe? Ela vai te dizer assim, ah, cara, eu vou tirar uma nota ruim na prova. Então você se dedica, esforça para aquilo, você tira uma nota melhor na prova e aí você começa a diminuir essa resistência. Ela sempre vai existir, sempre vai existir. Mas com o tempo você consegue controlar a resistência. Maior parte das vezes, das coisas que a gente tem medo de fazer é lidar com o inimigo interno, sabe? É sobre lidar com o inimigo interno. Porque a grande parte das coisas que a gente tem medo, vergonha, receio, insegurança, aquela dorzinha de tentar algo, ela na verdade vem de uma situação imaginária. Você tem um conceito imaginário na sua cabeça, de um cenário de ansiedade, sabe? Daquilo que pode acontecer, mas aquele cenário que pode acontecer, ele é muito pior na sua cabeça do que na realidade. E muitas vezes, a pior coisa que pode acontecer é um não, é você não conseguir aquilo, e a vida vai seguir a partir disso, entendeu? Mas não tentar é um não definitivo, entendeu? Então a gente está enfrentando um inimigo interno, um inimigo imaginário, que é aquele não fantasma que a gente cria para nós mesmos, sabe? Então você criou um não para você. E aí você desiste da situação antes de tentar porque você já criou uma resposta imaginária, uma resposta fantasma para ela, entendeu? Comece a perceber isso. Você está enfrentando um inimigo interno, você está enfrentando a sua mente. Enfrenta a situação. E se vier ou não, maravilha, a vida segue. A nossa vida muda quando a gente entende o conceito de mundo interno, de significação. Por quê? Porque uma coisa que para você é pequena, ela pode significar algo muito grande para outra pessoa. Da mesma forma que uma dor, por exemplo, que para você é muito grande, a outra pessoa ela pode não entender, porque o significado que aquela dor tem para ela é menor, é outro, entendeu? Isso é sobre um conceito de mundo interno, vem da Melanie Klein, mas tem vários outros psicanalistas, várias outras pessoas que usam esse conceito. Eu trago muito isso pro Blank. Dentro do seu universo interior, daquele mundo interno, daquele fenômeno psicológico que existe dentro de você. Dentro desse local, você atribui significado às situações, às pessoas, às coisas que acontecem na sua vida. E esse significado, ele é seu. Só faz sentido para você. E quando você externaliza para alguém, essa pessoa vai ouvir o que você está dizendo, mas ela vai conflitar com o próprio significado. É por isso que é tão difícil ter empatia, porque você nunca vai entender o significado do outro, entendeu? Mas faça um esforço para entender o seu significado, pelo menos, e respeitar o do próximo. Cada situação que acontece na sua vida e que gera uma cicatriz, por menor que ela seja, se ela for negligenciada, ela pode ser transformada num trauma, então numa deformidade psicológica, né? Num monstro, aquele devorador emocional, assim. E essas situações, elas criam correntes imaginárias. Você fica acorrentado àquela situação, sem perceber, isso é inconsciente, e você vai ter comportamentos reflexos, você vai ter respostas hoje que estão relacionadas àquela situação antiga, porque você negligenciou, você ainda não lidou com ela. Por isso que a terapia, por isso que o acompanhamento profissional, essas conversas, elas são tão importantes. Porque você vai externalizar situações antigas e aí sim você vai perceber aonde você se acorrentou para que você possa quebrar essas correntes imaginárias e aí sim conseguir ter respostas racionais hoje. Senão você sempre vai estar preso a comportamentos reativos, né? Um comportamento agressivo, defensivo, evasivo, que você não entende, você não sabe por que você faz aquilo, mas aquilo está ligado a uma corrente emocional, a alguma situação do seu passado que você ainda não resolveu. Então preste atenção nisso. Sabe, a visão que você tem do mundo, a sua forma de encarar o mundo, a perspectiva que você tem diante das situações, a realidade, ela é só sua. Você é moldado por diversas outras perspectivas, mas esse molde, ele é atribuído a você. Então você modifica aquelas visões e você atribui um significado que é seu. E isso é uma coisa artística, entendeu? Eu acho que o mundo, você percebendo isso, ele se torna um lugar um pouco mais interessante, porque você vai entender que cada pessoa no mundo, ela tem uma visão diferente. Cada pessoa no mundo representa um mundo por si só, entendeu? Eu acho que isso é meio que mágico. Eu sou bem cético com as coisas, mas eu gosto de pensar nessa magia que cada um pode criar, entendeu? Então você tem aquilo que você pode fazer, que só você pode fazer, aquilo que você pode escrever, que você pode cantar, que você pode desenhar, que você pode falar, aquilo que você pode significar para uma situação é seu. Cara, então faz a sua arte, entendeu? Faz com sutileza, faz com vontade, faz com a sua magia, entendeu? Faça a sua arte.
Às vezes as pessoas vêm aqui porque elas encontram uma poesia que interessa, uma frase que marca ela. Enfim, o Blank se torna um espaço seguro para as pessoas. Mas, muitas vezes, as mensagens que estão aqui, elas não são delicadas, elas não são gostosas de você sentir, porque é algo que vai tocar você em algum ponto e que o mundo geralmente não quer tocar você. As pessoas ao seu redor dificilmente vão tocar nos assuntos que eu toco aqui nessa página. Então, muitas vezes é desconfortável, é um processo desconfortável, assim como a terapia pode ser. Todo mundo acha que a terapia é um lugar que você vai extravasa e sai melhor. Sim, mas muitas vezes ela vai te trazer um questionamento que você não teria na vida. Por quê? Porque esse é um processo de transformação. E como eu sempre digo aqui, todo processo de transformação é doloroso. Inclusive o processo de identificação com alguma situação de dor, que é o que acontece contigo aqui no Blank. Quando você lê uma situação aqui que você se identifica, ela pode ser dolorosa para você, porque muitas vezes você nunca parou para pensar nisso. E de repente você está numa página que você lê uma mensagem, um post e pá, estoura aquilo na sua cabeça. Então às vezes dói. Foi mal. Cara, se você tá procurando uma mensagem motivacional bonitinha, eu não sou o cara que você tem que seguir. Eu não sou o guru que vai te dar o conselho de motivação. Aquele cara que vai te acolher, te abraçar e falar que tá tudo bem quando não tá. Eu sou o cara que vai falar que dói, sabe? Porque eu tô aqui pra lembrar que dói, mas pra lembrar que passa. Entendeu? Porque todo momento de felicidade ele acaba e a gente acha que foi curto. Mas todo momento de tristeza ele parece que é eterno. Porque, lógico, incomoda muito mais tá triste do que tá feliz, isso é óbvio. Mas ele também acaba. E geralmente acaba até mais rápido, entendeu? É um processo que você tá lidando, um processo de cura, que ele passa, ele vai acabar, ele vai chegar ao fim também. Então eu não tô aqui pra te confortar com palavras bonitas. Geralmente, apesar de trabalhar com poesia, a ideia não é passar a mão na cabeça e dizer assim, cara, vai ficar tudo bem. A ideia é que você sabe que vai ficar tudo bem, mas que você precisa colocar isso pra fora, você precisa lidar com isso. Não é simplesmente parar, sentar e esperar parar de doer, entendeu? Não, enfrenta o processo, encara o processo de cura. Tá beleza, dói mesmo, mas muda você. Por que você cuida mais dos outros do que você cuida de si mesmo? Entendeu? É muito importante a gente falar várias, infinitas vezes sobre autocuidado, porque o processo natural do ser humano é se preocupar mais com o outro do que com ele, sabe? E quando isso não acontece, a gente começa a atribuir títulos para aquela pessoa, falando que ela é arrogante, que ela é egoísta, que ela é egocêntrica. E muitas vezes ela só tá cuidando da própria vida, cara. Às vezes é só amor próprio, mas a gente não tá acostumado com isso. Então quando a gente vê, a gente critica, a gente rejeita. Você também tem que ser essa pessoa do autocuidado, entendeu? E se algum dia alguém olhar pra você e falar assim que você é egoísta, egocêntrico, que você é arrogante, cara, você não tem que dar justificativa pra ninguém. Você tem que estar cuidando de si para depois poder cuidar das pessoas que são relevantes pra você. E as pessoas que não são relevantes pra você, elas não te dizem respeito. Você não tem que se importar com pessoas que estão te criticando, com pessoas que estão tentando te diminuir, entendeu? Crie o seu impacto positivo no mundo. Se preocupe com todos, entendeu? Mas cuide primeiro de você. É a primeira pessoa que você tem que cuidar na vida. Talvez você já tenha encontrado pessoas que vestem armaduras por aí. Sabe, aquela pessoa que ela se protege, que ela tem um escudo enorme em volta do corpo, porque ela fecha as emoções, porque ela passou por uma dor muito intensa em algum momento da vida e agora ela tá fechada, ela tenta se proteger. E talvez você seja essa pessoa também. E é muito comum que as pessoas se fechem quando elas passam por uma dor significativa, porque elas acreditam que elas não querem mais passar por aquela dor, é óbvio, então elas acreditam que não permitir, não se abrir para novos sentimentos é a melhor forma de não ter aquela dor, de evitar a dor. Mas cara, uma pessoa aberta para viver novas histórias, para se permitirem novas narrativas, para abrir o sentimento, isso é uma sensação tão mágica, tão encantadora, que quando você vê alguém fechado, você imagina assim, nossa, essa pessoa é tão legal, cara, mas ela tá fechada. Imagina essa pessoa aberta, imagina essa beleza oculta, revelada para o mundo, entendeu? Então traz todo mundo com gentileza para você aliviar o peso da armadura do outro também. E quando você encontrar gentileza, alivia o peso da sua armadura. Abre o sentimento, o mundo fica muito mais bonito assim. Repete comigo aqui, ó. Conversas importantes precisam acontecer presencialmente, pessoalmente. Uma conversa muito importante por WhatsApp, ela vai criar erros de interpretação. Você tá com um viés problemático, você tá encarando aquilo como uma situação que tá te causando dor. Quando uma pessoa te manda uma mensagem meio atravessada, às vezes não é o que ela quis escrever pra você, mas a forma como ela escreveu vai fazer com que você pense coisas erradas. A forma como você vai escrever vai fazer com que aquela pessoa pense coisas erradas. Por quê? Porque vocês estão numa posição de conflito. Então, todo e qualquer problema tem que ser resolvido pessoalmente, entendeu? Na pior das hipóteses, uma ligação, mas ainda assim pode ter erro de interpretação. Interpretar uma mensagem já é uma coisa difícil quando você está olhando para a pessoa. Agora imagine uma mensagem fria, escrita, simplesmente. Não é botar uma risadinha ou um emoji que vai resolver a situação. Conversa de verdade, senta com aquela pessoa para resolver. Olha nos olhos dela, entende a linguagem corporal, entende o que ela tá te passando. E faça isso também, sabe? Fale abertamente. A dor de não ser quem se é
sempre vai ser maior do que qualquer dor que ser você pode trazer. Cara, olha que frase foda. Pensa nisso. Se você se protege, se você veste máscaras, se você se esconde dentro de uma personalidade para tentar agradar alguém, para tentar se proteger de alguma situação, para tentar evitar alguma dor, cara, sempre vai doer mais não ser quem você é, sabe? Sempre vai doer mais. Qualquer dor que te atinja quando você estiver sendo você mesmo, ela vai te machucar naquele momento, mas ela sempre vai doer menos. Sabe por quê? Porque você pode lidar com ela de peito aberto. Porque você pode saber que você estava fazendo o seu melhor, que você estava sendo quem você era. Agora, a dor de dissimular a sua existência, a dor de definhar por dentro enquanto você lida com alguém que não é você, cara, isso não tem como lidar. Então presta atenção, toma bastante cuidado com isso e evita essa máscara, evita essa armadura. Seja você. Você já teve uma relação fantasma? Sabe quando você tem uma pessoa que ela tá próxima de você, vocês não têm uma relação, mas você se aprisiona àquela pessoa emocionalmente e aí você vive uma coisa que ela é imaginária e aquilo te impede de viver coisas reais, te impede de seguir com a sua narrativa. Pode ser uma ex-namorada, um ex-namorado, pode ser uma pessoa que você queria muito ter alguma coisa real, física, intensa, mas que é apenas uma amizade talvez. Ou pode ser uma pessoa com quem você tem um relacionamento casual e você queria muito que aquilo migrasse para um relacionamento efetivo, mas não existe essa possibilidade. Ou pode ser alguém que está perto de você, que você fantasia essa posição para aquela pessoa porque ela te faz bem de alguma forma. Enfim, a relação fantasma, ela preenche um espaço em você. Então ela pode te confortar, ela pode ser saudável nesse formato, mas se você não perceber que ela está acontecendo, ela vai começar a boicotar, a eliminar a possibilidade de que você tenha relações reais. Ela vai impactar a sua narrativa. Sabe o ranço que o pessoal usa hoje em dia? Você não gosta de uma pessoa, mas você não entende muito bem por que você não gosta dela, sabe? Você olha para aquela pessoa e aquilo tem um significado ruim na sua vida de alguma forma. Então, isso pode ensinar muito sobre você também, sabia? Quando a gente não gosta de uma pessoa e não entende muito bem a razão, pode ser 3 cenários. Primeiro, pode ser que você goste de alguma coisa naquela pessoa que ela tem que você queria muito ter. Então pode ser uma espécie de inveja. E aí você passa a não gostar daquela pessoa porque ela tem algo que você gostaria muito de ter. Ou então, segundo, você pode olhar para aquela pessoa e encontrar nela um comportamento que você odeia em você, mas que você reprime, né, a sua sombra, como diz Jung. Você reprime aquele comportamento em você, e aí você rejeita que tem e critica aquilo na outra pessoa, entendeu? E aí você não percebe que, na verdade, ela está reproduzindo algo que você mesmo tem. E terceiro, essa pessoa ela pode significar para você algo que te remeta a algum comportamento, ou alguma pessoa, alguma situação, algum cenário da sua vida. E aí você, por reflexo, passa a não gostar dela, entendeu? Então aprenda a olhar para as relações que você não gosta de alguém e aprender com elas.